Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz de mais um dia poder estar falando da palavra de Deus no seu coração. Amém? Abra teu coração, abra tua mente para o entendimento da palavra de hoje. Nós estaremos lendo Marcos de número 7 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comendo com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram na rua, não comem sem antes eles lavarem as mãos, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que se torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até que se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, meu senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse: por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos olhos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhes: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Aqui de início,
nós podemos tirar um entendimento muito importante para que eu e você também não venhamos cair nesse engano, neste caminho tortuoso. Aqui Jesus, ele via aqueles fariseus, aqueles mestres da lei ali em Jerusalém, e eles ficavam a todo tempo na espreita, olhando, observando quais eram as condutas de Jesus e de seus discípulos. Ali nós sabemos que eles tinham inúmeras tradições assim feitas por homem, como nós vivemos nos dias de hoje nas igrejas, onde muitas tradições humanas foram impostas sobre a igreja, né? Não que não deva ser respeitada, sim, em todo lugar que você frequenta existem normas, leis, existem também tradições. E essas tradições, eles colocavam assim ao pé da letra, de forma que eles diziam, por estar praticando isso, eles estavam tendo um tipo de santidade, mas Jesus, ele olhava dentro do coração daqueles homens. Por isso que Jesus ali, ao observar aqueles líderes religiosos, né, que ficavam questionando os discípulos de Jesus, o porquê eles não lavavam as mãos para comer, porque eles não tinham os costumes, as tradições deles ali. E Jesus diz, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês. Vocês são hipócritas. O que significa hipócrita? Hipócrita, meus amados, é aquele que veste uma máscara. Hipócritas é aquele que fica dizendo que segue a tradição, segue a religião, segue fielmente ali os conceitos e preceitos de onde ele frequenta, do que ele faz, mas na verdade ele só faz isso na frente das pessoas, no local certo. Quando ele está na igreja, ele adora, ele louva, ele pula, ele chora, ele canta, mas quando ele sai da igreja, meus amados, só Deus sabe qual é a conduta dele, né? Tem pessoas que ali na frente das pessoas ele põe aquela máscara de cristão, põe aquela máscara de religioso, e quando está em quatro paredes, ou quando se encontra com os amigos, ou enquanto está no celular, no computador, só Deus sabe o que ele faz. Então, meus amados, isso que Jesus está dizendo, são hipócritas. São hipócritas, porque esse povo só me honra nos lábios, só fala que me adora, só conta para os outros que me adoram, mas o coração está tão longe de mim, tão longe de mim. Então, meus amados, Jesus fala claramente, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Meus amados, as coisas de Deus não são vinculadas a este mundo, não são tradições que nem se abster de comer alguns tipos de alimento por causa da crença. Eu sei que isso não vai mudar da noite para o dia, eu sei que a gente não pode impor isso para as pessoas, porque elas crêem fielmente aquilo, mas se você não praticar tais atos, tais tradições, isso não quer dizer que você é menos santo ou mais santo, tá bom? Então, se você não tem essa prática, né, como essas tradições judaicas, tradições de algumas igrejas, não se sinta menosprezado por Deus ou inferior. Isso não é real. Jesus mesmo diz claramente aqui, né? Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, né? Com Deus, meus amados, é algo vertical. Você assim, ó, você e Deus para cima, olha para cima e você vai entender Deus. Quando você olha no horizontal, você vai enxergar os homens. Não que não exista normas, existem normas. Se você frequenta uma igreja que tem essas tradições e você se sente bem ali, foi ali que Deus te colocou, amém, respeita. Mas não escandaliza quem não tem as mesmas práticas humanas que a igreja de vocês. Amém? É assim que funciona. Se você frequenta e você ama o lugar que você frequenta, é ali que Deus te colocou, Deus te plantou nessa igreja que tem essas tradições, amém. Siga suas tradições, mas ame também o teu próximo e nunca julgue aquele que não tem as suas tradições. Amém? Isso é o que Jesus nos ensina. Então, não vamos escandalizar os outros por causa das práticas humanas. Então, e eu também, você também, se está numa igreja que é liberal, uma igreja que você pode usar calça jeans ou pode ter uma vida normal, não segue essas tradições impostas por homens, você também não pode querer impor isso para os irmãos que seguem essa tradição, entende? Não
pode se escandalizar. Então por isso que temos que ter esse respeito, esse respaldo, né? Por mais que é doutrinas humanas, isso não santifica e nem desantifica, mas é a conduta, é ali a crença deles, tá bom? Então tem que ter um respeito, amém? O Senhor, Ele preza muito por isso, o respeito entre os irmãos. E aqui diz algo muito importante em questão de honrar o teu pai e honrar a tua mãe. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles homens lá, quando eles precisavam ajudar os teus pais, eles se respaldavam à lei, dizendo assim, poxa, se meu pai precisa de dinheiro, precisa de alguma coisa, minha mãe está precisando de uma ajuda financeira, eu não posso ajudar ela porque qualquer ajuda que eu poderia dar a eles, que eles pudessem receber de mim, é corbã, quer dizer, é uma oferta dedicada a Deus. Então eles colocavam tudo aquilo, quando eu precisava ajudar o próximo, eles colocavam como que aquele dinheiro estava consagrado. Então é de Deus, eu não posso dar porque é de Deus. Então eles negligenciavam, eles se respaldavam atrás de uma lei de Deus para não ajudar. Então ali Jesus fala claramente, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. A lei de Deus, a palavra de Deus é muito clara, meus amados. Isso eu vou falar para todos os filhos e filhas, inclusive eu. Honra o teu pai e a tua mãe, para que Deus acrescente dias e vida para você. Amém? Se você desonra teu pai, se você desonra tua mãe, você pode ter a certeza que você está desonrando a Deus. Você está cometendo um pecado contra Deus. Então, se você esnoba tua mãe, se você faz qualquer coisa para desagradar tua mãe, para desonrar a tua mãe, você pode ter a certeza que Deus vai cobrar de ti. Cedo ou tarde você vai pagar um preço. Porque isso é lei da semeadura, isso é lei de Deus. Todos os princípios da palavra de Deus que nós quebramos, nós pagamos um preço, seja cristão, seja católico, macumbeiro, não importa. Não importa, isso é válido para a humanidade. Honra teu pai e tua mãe, pois aquele que amaldiçoar seu pai e tua mãe terá que ser executado. Na lei de lá, eles eram mortos. Um filho ou uma filha que desobedecesse seu pai e desonrasse a mãe com tais atos, eles eram executados, eram fuzilados, eles morriam. Então, meus amados, nós temos que entender que nós devemos sim honrar nossos pais, sempre, independente de situação, independente se está certo ou se está errado, não importa, eles são autoridades sobre nós. Por isso que nós temos sim que sempre honrar nossos pais, tá bom? Então, é o que Deus fala a respeito disso. Meus amados, em todo tempo, o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, através dos discípulos, sempre dizia, né, em questão, se tem ouvidos, se você está ouvindo isso hoje, entenda. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, porque isso aqui é fundamental, isso aqui tem que ser pregado no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus, para que nós não venhamos viver uma vida desonesta. Amém? Então, meus amados, em todo tempo, ali quando Jesus estava explicando através de parábolas, porque aquele povo lá, eles não tinham entendimento aberto como eu e você temos agora, de poder ouvir e compreender as escrituras, o que Deus está falando. Eles recebiam através de parábolas, que Jesus criava parábolas para explicar melhor o que ele estava querendo dizer a respeito do reino de Deus. Amém? Então ele diz aqui que vocês não estão percebendo que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? O que ele está dizendo? Não é a comida, o alimento, a carne de porco que vai te tornar impuro. Porque o que você come entra para o seu estômago trabalha e você defeca aquilo. Isso acabou. Mas aquilo que sai da tua boca, aquilo que sai através da tua língua, isso sim, Jesus declarou, isso sim pode se tornar impuro. Amém? Todos os alimentos foram purificados, assim como o Senhor trouxe ali para Pedro, e mesmo assim, por causa da religiosidade de Pedro, tradição, aquele homem não quis comer, mesmo o Senhor falando assim, Pedro, coma, pode comer, está tudo purificado, eu purifiquei. E ele falou assim, não, eu não vou comer. Ele foi desobediente, ele colocou a tradição acima do poder de Deus, acima do que Deus estava ensinando. Porque Jesus ensina para mim e para você que aquilo que sai da nossa boca, isso sim pode se contaminar. Porque o interior do coração dos homens, geralmente, é onde está escondido os maus pensamentos, as imoralidades sexuais,
o roubo, o homicídio, o adultério, as cobiças, a maldade, o engano. Todas essas coisas que nós lemos, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, está tudo no coração, meus amados, daquela pessoa que não vive uma conduta perante a presença de Deus da forma que o Senhor ensina. Todas as pessoas que não são respaldadas através dos ensinamentos do Senhor, que não tem uma vida de santidade com Deus, que não vive fielmente o que Deus ensina, tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de devoção. Uma pessoa que não tem essas características, meus amados, não cumpre isso no seu dia a dia, você pode ter a certeza que essas coisas vão entrando no coração. E se ela não se cuidar, ela vai se tornar impura. Ela vai sim continuar pecando, vivendo uma vida de pecado, e isso leva para o inferno. Meus amados, é muito, 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 muito preocupante isso que nós estamos lendo. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O Senhor está generalizando isso daqui. Isso significa para a humanidade. Todos têm que ouvir isso. Se você não tiver uma vida de santidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de sempre estar buscando fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus em primeiro lugar, buscar a face do Senhor e se arrepender todos os santos dias dos seus maus caminhos e pedindo ajuda do Espírito Santo de Deus. Se você não tem isso dentro de ti, você pode ter certeza que essas maldades aqui, vai estar dentro de ti. Você pode analisar em você em primeiro lugar, né? Porque o Senhor fala assim: antes de você tirar um cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Porque geralmente nós, seres humanos, gostamos sempre de falar assim: essa palavra serve para o fulano, essa palavra serve para o ciclano, nossa, serve para o meu primo, para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai. Mas serve para nós, meus amados. Você que está ouvindo, serve para você. Entende? Se você não tiver uma vida de integridade com Deus, uma vida de busca constante em Deus, você pode ter a certeza que os maus pensamentos vão entrar dentro de ti. As imoralidades sexuais também vão entrar dentro de ti. O roubo, o homicídio, adultério, depressão, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia. Quantas pessoas caluniam os outros? Arrogância, pessoas arrogantes, insensatez. Meus amados, esses males levam a pessoa para o inferno. Então, meus amados, se cuida da tua vida, cuida da tua casa, busca a santidade, busca o poder de Deus para transformar todos vocês de dentro para fora, porque o Senhor fala que de fora para dentro não transforma nada não. O corpo da gente é pecaminoso e nunca vai se converter. A carne gosta do que é terreno, o espírito é de Deus. A nossa alma tem que ser subjugada pelo nosso espírito, o espírito que é de Deus, que é perfeito, que é santo. Então, meus amados, nós somos compostos por espírito, alma e carne. A carne jamais se converterá. A carne sempre vai querer essas coisas terríveis que nós lemos aqui, essas imoralidades. Nossa carne nunca vai se converter ao Senhor, porque ela é do pecado. Do pó da terra ela veio, do pó da terra ela vai voltar. Agora, a nossa alma, aqui que tem que tomar cuidado. A nossa alma são compostas pelos nossos pensamentos, as nossas memórias, os nossos sentimentos. Entende? Isso é vivo. Então nós temos que, através do Espírito de Deus, nos preencher, nos encher da graça de Deus, nos fortalecer espiritualmente para que nós possamos subjugar nossa alma, para que nós venhamos salvar a nossa alma do inferno e sim herdar a vida eterna com Cristo Jesus, tá bom? Porque Jesus fala claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já está com o Pai. A palavra de Deus fala que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, como nosso advogado. Então ninguém vem ao Pai, porque Ele já está lá, se não for por mim. E se não for por Jesus, meus amados, ninguém entra no céu, ninguém vai ser salvo. Por isso que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você quer ter todas essas graças, essas virtudes, essas bênçãos do Senhor? Busca Jesus Cristo. Jesus Cristo pode mudar a tua história. O Espírito Santo de Deus pode te transformar de dentro para fora. Porque esse de dentro para fora é você expelir todas essas coisas ruins e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. É os ensinamentos que nós temos aprendendo com Deus. Sendo assim, meus amados, nós vamos aprender o segredo de ter a presença de Deus dentro de nós. Amém? Porque o Senhor se compadeceu de nós, assim como Ele se compadeceu daquela mulher, né, cujo a filha estava ali com o espírito imundo e ela não pertencia ao povo que Jesus veio trazer a vitória, trazer a vida.
Ela era uma grega, Ciro-fenícia. E ali ela estava rogando, clamando, de joelho, aos pés de Jesus. O melhor lugar que nós possamos estar é aos pés de Jesus. E ele disse: deixe primeiro que os filhos comam até que se fartam, pois eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Se comparou aos cachorrinhos, aquela mulher, ela não se importou, meus amados. Ela sim continuou: sim, meu Senhor, eu entendo que eu sou segundo plano, mas até os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem dos filhos. E Jesus ficou surpreso com aquela resposta. Ele gostou daquela resposta. Ele falou assim: por causa da sua resposta, da tua perseverança, você pode ir, porque o demônio já não está mais na tua filha. Então, meus amados, Deus, ele se compadece de um coração contrito, de um coração quebrantado. Uma pessoa que rasga o coração não se importa em buscar a Deus. Pague o preço que pagar, o preço que for preciso, pague para buscar a face de Deus. Amém? Então, meus amados, assim como o Senhor fez todas essas coisas, assim como Ele, abençoou aquele cego, aquele mudo, aquele surdo, todas essas pessoas, o paralítico, todos, meus amados, assim Deus quer transformar a minha vida e a tua vida, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a palavra de hoje, que você possa tomar por ensinamento e você possa ter uma vida digna, uma vida íntegra diante de Deus. Eu creio que Deus vai te abençoar. Fique na graça e na paz de Jesus.